Amados com a paz do Senhor, hoje vamos entrar no livro de Números, capítulo 26. É a segunda contagem do povo. Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aí mais uma vez para estar comentando a respeito do capítulo 26 de Números capítulo 26. Abra a Bíblia aí e vamos estar junto aí falando. Deus agora, foi lançada uma praga lá no meio do povo, porque eles se envolveram com o pecado, né? E eles não foram amaldiçoados, eles aceitaram o pecado. Então, houve morte, né? O Senhor ordenou a Moisés que era para matar os medianitas, porque eles prejudicaram o povo de Israel. Aí no capítulo 26 aí, acontece, depois que morreu muita gente, deixa eu ver aqui, parece que morreu 24 mil pessoas, foram muitas pessoas mesmo que morreram aqui no capítulo 25, né? Porque acontece que eles desobedeceram a Deus. Pecado, gente, é pior do que a maldição, tá? Aqui eles, como Balaão não conseguiu amaldiçoá-los, o que eles fizeram? Balaão aconselhou Balaque a estar infiltrando o pecado no meio deles através de mulheres que prostitutas cultuais, né? O que é prostituta cultuais? Mulheres que cometem a prostituição achando em adoração ao Deus delas, a Baal Peor. E aqui, gente, no capítulo 26 acontece a segunda contagem do povo de Israel. Teve uma epidemia. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens acima de 20 anos para cima, família por família, clã por clã, né? Grupo por grupo, isto é, todos os que já têm idade para serviço militar. Né, a mesma coisa do primeiro censo, agora está acontecendo o segundo censo, a segunda contagem. Eu creio que Deus mandou por causa que houve muita morte, né? E Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na terra do Rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do Rio Jordão. São estes os que saíram do Egito, né? A tribo de Ruben, aqui está falando da contagem de cada um, e da tribo de Simeão, da tribo de Gade, Judá, Issacar, Zebulon. Tem até o nome do meu filho aí no verso 26, né? Tem gente que fala Elon, mas eu falo Elon. Desses grupos de família foram contadas 60.500 homens. Depois tem a tribo de Manassés, depois tem a tribo de Efraim, e foi contando, né? E obedecendo a ordem. A tribo de Benjamim, a tribo de Dan, a tribo de Aser, foi a contagem aí, a tribo de Naphtali, ainda estava bem grande, mesmo com a epidemia, por causa que eles eles cometeram pecado e aceitaram o pecado no meio deles, né? E o pecado, se não houver arrependimento, o pecado causa morte. Aí, gente, o Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Porque tinha tribo que tinha pouca gente, né? Tinha tribo que tinha muita gente. Então, ele falou que era para dividir as tribos de acordo com o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores
e as tribos menores e as terras e as partes menores para as tribos menores. E os levitas? Os levitas, a tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. E aqui, gente, os grupos, né? Nesse grupo também tinha os grupos da família de Libni, Hebron, Mali, Muzi e Corá, eles eram descendentes de Levi. Os filhos de Coate não morreram, tá? E Coate era o pai de Arão, né? A mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, e ela havia nascido no Egito. Joquebede deu à luz a Arão e a Moisés, que depois passou a chamar Arão, e uma filha chamada Miriam. Então, eles tiveram 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram porque ofereceram fogo estranho, né, a Deus, que o fogo não era sagrado. Aqui foram contados da tribo de Levi, foram 23 mil levitas do sexo masculino. Aí a contagem já era diferente. De 1 mês de idade para cima, eles foram contados separadamente das outras tribos de Israel, porque eles não receberam nenhuma propriedade em Israel e eles tinham que receber a ajuda do povo. As ofertas eram oferecidas a eles, os dízimos, né? Eles levavam o dízimo até lá, até o tabernáculo, e eles recebiam e tinham que tirar o dízimo do dízimo e entregavam aos sacerdotes, né? E o sumo sacerdote era a mesma coisa. São estes que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas na planície de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Herodes. Perdão, irmãos. Pelo sacerdote Arão. Já pensou? Gente, então, aquele povo que Moisés e Arão contou lá no passado, eles já tinham morrido todo mundo. Então, olha bem, todos esses da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e por Arão. Quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai, o Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreram no deserto. E todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que não duvidaram que Deus tinha prometido a terra para eles, mas os 12 espias que foram lá, eles só viram problema, não conseguiram ver a bênção que a terra era. Muita gente é assim, ela só enxerga problema, ela só conta problema. Nós devemos evitar essas coisas, irmãos, e contar bênção. Conta bênção. Não conte os gigantes, porque Deus, ele derruba gigantes, tá bom? Este é o capítulo 26 de Números. Deixe o seu like e o seu comentário.